Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e no episódio de hoje nós vamos falar sobre signos, mas de uma maneira que você nunca viu antes. Mas antes da gente começar, já clica aqui para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos conteúdos. E aproveita e já manda esse vídeo para aquela pessoa que adora astrologia. Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa bola de cristal porque a gente sabe o que você está pensando. O que você está pensando é o que a astrologia tem a ver com psicologia? Será que uma faz parte da outra? Será que elas estão relacionadas? Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Afinal de contas, o que psicologia tem a ver com astrologia? E a gente ouve muito falarem de signos, né? A gente ouve muito falarem de cada signo, mas o nosso objetivo aqui, inicialmente, é de trazer uma contextualização, né? E puxando a brasa para o nosso assado também, contextualizar da onde veio, né, esse estudo da astrologia e da psicologia, para que a gente possa entender como as coisas se relacionam. Então, Mari, a astrologia, ela iniciou muito tempo atrás, mais tempo do que a gente imagina, e acredito que até quem gosta de signos, quem acompanha os signos, também não sabe de fato a sua origem, né? Ela se iniciou na antiga Mesopotâmia, tá? Pelos babilônios e os sumérios, há mais ou menos aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo. Né? Então, essas pessoas, esses povos, eles começaram a estudar astrologia a partir dos planetas, né? E começaram a tentar fazer relação com a personalidade e o jeito das pessoas lidarem, enfim. Com o passar do tempo, essa cultura ela se expandiu e ela acabou influenciando também mais a parte egípcia grega, né? Onde filósofos matemáticos também começaram a explorar essa ideia de astrologia, né? Tentando entender aí o que esses povos mais antigos viram de fato, o que tinha a agregar, né? Com esses movimentos de planeta, comparando com movimentos terrestres e mudanças terrestres, assim como a mudança ou o funcionamento e comportamento das pessoas. E após, os gregos vieram complementar, trazendo uma visão mais psicológica da astrologia, associando os planetas e signos a, de fato, como é o funcionamento da personalidade das pessoas. E essa conexão da psicologia com a astrologia moderna, ela começou há mais de 100 anos atrás, né, com o Jung, que era um analista, anteriormente psicanalista, que trabalhava inserindo no seu consultório também essa análise de signos, né? Essa análise mais astrológica. O Jung, ele se utilizava da astrologia como uma linguagem simbólica, da mesma forma que ele falava do inconsciente coletivo e também da interpretação dos sonhos que ele fazia. Então, inclusive, uma das partes que aconteceu do rompimento do Jung com Freud foi essa ideia mais do misticismo que o Jung tinha, né, de fazer essa avaliação aí mais astrológica, né, mais mística e também, às vezes, também espiritualizada, que foi o rompante, assim, né, com a própria psicanálise. Mas o Jung, ele fez muitas contribuições, né? Obviamente, hoje, se a gente vai analisar questões de estudos em relação à própria psicologia, nós temos aí um arsenal de ferramentas, de outras abordagens, mas ele foi um pioneiro muito importante e sim, ele teve muitas conquistas trabalhando em setting terapêutico com essas ferramentas, né? Seja aí se utilizando da própria astrologia, que a gente vai discutir aqui um pouquinho mais hoje, e explicar para vocês também essa vertente, né, psicológica, que às vezes fica meio confundido, assim, né? Ah, signos, isso não existe, isso é bobagem. Será que é 100%? Será que não? Então, a gente vai poder explicar para vocês, trazendo, assim, uma base mais científica, mais robusta, né? Trazendo um pouquinho da história, de como se deu aí essa questão da astrologia moderna. E aí a gente vai discutir bastante sobre isso hoje, né, Mari? É verdade, Jaque. E aqui a gente já vai começar quebrando alguns paradigmas, né? Especialmente os rótulos que a gente vê as pessoas colocarem umas nas outras por causa dos signos que elas têm. Então,
antes de mais nada, né, vamos deixar uma coisa bem clara. Nós não temos só um signo. Nós não somos astrólogas, né? Nós somos psicólogas, mas a gente vai explicar um pouquinho disso também, para deixar claro que cada pessoa tem um mapa astral completo. Então, assim como nós somos seres complexos, né? O nosso mapa astral ele também é complexo. O mapa astral é como se fosse uma radiografia do céu no momento que a gente nasceu, no momento exato que a gente nasceu, né? Horas e minutos e local é importante para fazer o mapa astral por causa disso. Então, cada pessoa é única. A gente já começa por aí. Por aí a gente já não pode rotular uma pessoa só por um signo, porque o mapa astral dela vai contemplar diversos signos, né? Então, começamos já por aí. Além disso, é lógico que as características que as pessoas têm, né, dos seus signos, são características. E a gente não pode rotular uma pessoa por uma característica que ela tem, né? Ela vai ter diversas características que vão compor a personalidade dela, né? Algumas positivas, algumas negativas, pontos a melhorar como todos nós seres humanos, né? Somos seres complexos e não podemos ser rotulados por um signo ou por uma característica ou por um diagnóstico, né? Então, Sim. essa ideia de tirar esse rótulo já é o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui, né? E é bem importante, né, Mari? Fiquei pensando agora, tô trazendo isso, o quanto, como a gente sempre diz, né, que a gente vê a psicologia em tudo, porque a psicologia ela está em tudo. Então, tudo aquilo que envolve o nosso público, que a gente sabe, a gente vai dar alguns exemplos aqui hoje para vocês, que pode vir, de certa forma, até prejudicar as pessoas ou levar por essas interpretações errôneas aí, porque a pessoa tem X signo, eu não posso ser amiga dela, eu não posso, né, compartilhar momentos, ou porque vai ser muito ruim, ou enfim, esses rótulos como tu trouxe, né? Então, a ideia é a gente poder desmistificar, trazer esse conhecimento para vocês e outras formas de olhar, outras lentes de olhar essa questão dos signos, né? E a gente sabe que tá cheio de a louca do signo por aí, né? E as pessoas, inclusive, se intitulam. Eu Sim. sou a louca do signo, eu sou a louca do signo. Então, ela tá conhecendo um cara, se ele é de determinado signo, ela já não segue com o relacionamento, já corta ali, porque não, eu não me dou bem com um tal signo. E isso a gente ouve em consultório, né? Os pacientes, pelo menos assim, para mim, muito vem na prática clínica, assim, os pacientes trazendo, não, mas se é fulano ali tem o signo tal, eu já não quero nem papo, já nem dou corda, porque eu sei que vai ser fria. E aí fica muito interessante, assim, esses olhares, né? E esses rótulos, tanto para bom quanto para ruim, pelo signo que a pessoa tem. Inclusive, eu até gostaria de dar um exemplo, Mari, que eu acho que faz muito sentido, assim, nessa discussão que a gente está trazendo, pensando nesse viés, assim, até negativo, com os rótulos, já que tu trouxe. Aconteceu um caso já de uma paciente minha que ela tinha, né, tinha até alguns diagnósticos, assim, bem importantes, mas ela fazia diariamente conferências, né, nos signos, aqueles signos O diários. horóscopo do dia? Isso, horóscopo do dia, da semana, do mês, eu sei que tem alguma coisa assim, né? E ela sempre fazia. E ela me relatava e demonstrava um sofrimento psíquico bem significativo quando alguma coisa ali no signo do dia ou da semana estava meio como ela não queria. E ela trazia uma ideia de que até o esposo dela poderia trair ela, porque o signo dela estava de determinada forma naquela X semana. Aí tem uma outra função que eu não sei de fato, tá? Vou ser bem sincera como é que funciona, que fala de inferno astral ou de, às vezes, como a lua está, enfim, que pessoas do passado vêm de novo para a tua vida. Nossa, essa paciente, ela entrava num sofrimento muito significativo, porque ela dizia, não, porque a ex do meu atual vai procurar ele, porque agora é não sei o que retrógrado, né, alguma coisa nesse sentido, e vai acontecer alguma coisa. E começava a sofrer. Então, assim, muito cuidado. Então, a gente tem que avaliar o ser humano, as características da pessoa, da personalidade, se utilizar daqui a pouco dessa ideia do signo, ou se gosta, né, de usar como uma expressão ou como uma ferramenta, assim, né?
de apoio para melhorar as tuas qualidades ou tuas potencialidades, tudo bem, mas que tem um fio, né, estreito ali entre aquilo que está te ajudando e daqui a pouco algo que pode ser muito destrutivo para ti em relação a isso. Perfeito. É tu utilizar, nesse caso, né, o mapa astral. Inclusive, quem já fez o seu mapa astral, conta aqui pra gente que a gente quer saber. Eu não fiz ainda, tá? A Jaque ainda não fez. Quem quer que a Jaque faça o dela, já coloca nos comentários. Eu vou comentar. O meu eu já fiz. Mas a questão que a gente precisa trazer aqui é de como a gente usa as ferramentas, né? Então, vamos pensar nesse mapa astral ou em conhecer mais sobre os signos, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento. Não como algo para eu me enquadrar naquilo ali, né? E não olhar para os lados. Ou enquadrar as pessoas também, porque né, é o que eu vejo bastante, assim, né? Uhum. Ou enquadrar as pessoas naquilo ali. Então, ele é de tal signo, ele é assim. Não, a gente pode usar como uma ferramenta de autoconhecimento, sempre trazendo a reflexão. Será que isso aqui faz sentido para mim? Será que eu sou realmente assim? Por quê? Quais são os meus comportamentos que se relacionam com isso ou não? Né? E aí eu já vou trazer aqui na questão dos signos, né, que é o nosso tema de hoje, que a gente conhece como o signo, o meu signo, o teu signo, na verdade é o signo solar, né, que é a posição que o Sol ocupava em relação à Terra no momento exato do teu nascimento, né? Então, esse é o signo solar, que é o signo principal, né, que vai trazer as tuas características, de personalidade e tudo mais. Mas a gente também tem outros signos, né, no nosso mapa astral. Então, por exemplo, o nosso ascendente. E várias amigas, ou até mesmo pacientes que já me chegam, dizem, Mari, meu signo é tal, meu ascendente é tal, a minha lua é em tal, para já me dizer um pouco de como que ela é, sabe? Então, assim, o ascendente, ele também vai ter um impacto em como a gente se expressa, em como as pessoas nos enxergam, né? Tem a lua também, que vai nos falar mais do nosso lado emocional, de como a gente se expressa nas relações. Cada um desses vai ser um signo diferente, né? Pode ser ou pode ser o mesmo, mas olha que complexo que é. E olha quantas características tem em cada um desses signos que vai contemplar a nossa vida como um todo. Então, assim, se a gente olhar para isso como uma busca por autoconhecimento, para trazer uma reflexão sobre si, né, para ver se faz sentido ou não, tá saudável, né? Não importa se tem gente que acha que é bobagem, tem gente que gosta, que acredita, tem gente que não acredita, né? Inclusive, a gente quer saber aqui de vocês, se vocês acreditam ou não acreditam, Verdade. né? Se sabem o ascendente, se não sabem, nos conta aqui nos comentários que a gente vai querer saber. Mas é justamente isso, né? Quem gosta e quem tem esse conhecimento consegue se identificar com aquilo ali e pode se utilizar dessa ferramenta para a sua melhoria contínua, né? Para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento, né? Que é bem diferente de usar isso de uma forma negativa, como rotular as pessoas ou se rotular. Ai, ó, eu sou de tal signo, então eu sou assim, eu tô fadada a ser assim para o resto da minha vida e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, né? Então, tudo é a perspectiva, a forma como a gente vê aquilo. Isso que tu está trazendo, Mari, a gente pode falar muito sobre a falta da flexibilidade cognitiva, né? Quando a pessoa ela enxerga a situação por uma lente exclusiva e ela não está inclinada ali a avaliar outras perspectivas, né? O ser humano ele jamais vai ser ter uma personalidade em específico por causa de um signo. E aí, independente do que a gente acredita que ou não, até porque não é de fato o que mais a gente quer levar em consideração, mas sim, de alguma forma, agregar para o nosso público e falar um pouco sobre esse assunto que ele é muito falado, ele é muito discutido e que nós vemos, sim, como uma fonte de sofrimento, né, dentro dos consultórios, né? Atualmente. Então, a gente poder entender que essa falta de flexibilidade, né, ou esse padrão rígido de pensamento, ele é nocivo.
ele não vai ajudar. Então, não adianta tu ficar daqui a pouco consultando o signo, tentando fazer mapa astral, né? E se tu, a tua ideia, a tua intenção, a tua ideia com esse comportamento não é de te utilizar daquilo ali para algo bom para ti. Então, isso já entra para um viés mais de que não é saudável, não? Um viés mais de doença do que de saúde, porque a gente não tem como, de certa forma, definir algo, né? Ou definir um futuro, por exemplo. Daqui a pouco eu já ouvi falar, tá? Eu não tenho conhecimento nenhum técnico, por exemplo, para me apropriar, assim, né? Mas o que que eu já ouvi soar, assim, né? Que a pessoa faz um mapa astral e daí fala até de próximos anos da vida da pessoa. Muito cuidado, porque vamos pensar, daqui a pouco ali por aquele mapa, por esse estudo que foi feito, né, tem uma vertente aí muito antiga, pode fazer sentido, né? Mas o quão importante é a pessoa entender que ela vai ter que fazer movimentos na vida dela para ela conseguir atingir objetivos. Ela vai ter que se posicionar de uma forma diferente para conseguir as coisas. E não daqui a pouco colocar na conta de, não, mas eu fui naquela astróloga, então ela era ruim, porque ela me falou que eu ia conseguir essas coisas e que a minha vida ia ser dessa forma, e não foi nada disso que aconteceu. Bom, aquilo ali é uma fatia do que tu pode te utilizar para agregar daqui a pouco para ti. Mas todo o restante a gente vai ter que levar em consideração ambiente, cultura, né, a personalidade dessa pessoa, o temperamento, as escolhas, né, as relações que ela tem, o meio que ela vive. Isso tudo vai ter uma influência naquilo que ela vai viver, e não necessariamente apenas o mapa astral. Perfeito, Jaque. Porque, por exemplo, para fazer um mapa astral, a pessoa pode até comprar isso online, né? Ela recebe lá o mapa astral dela, todo bonitinho. Agora, se ela vai fazer uma consulta com uma astróloga, né? A astróloga vai ter uma interpretação em cima daquele mapa astrológico dela. E aí, a pessoa que está recebendo essas informações, ela precisa também fazer os filtros. Por quê? Porque senão ela às vezes cria uma expectativa, ou ela ouve que não, em determinado mês vai aparecer algum dinheiro de algum lugar para ti. Vai virar a chave da vida da pessoa. Ou assim, tu vai conhecer um cara que vai ser moreno, e aí tu começa já a olhar os caras morenos que estão na tua vida, isso vai influenciar o teu comportamento. Pode influenciar ou não, né? Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter. Justamente porque nem tudo é para todo mundo. Então, assim, se eu não tenho uma condição psíquica aqui mínima, né, de saúde, uma autoanálise, uma crítica, aí eu vou lá e me utilizo de ir numa uma astrologia, o mapa astral, fazer e tudo mais, buscar signos e etc. Mas se eu não tenho uma racionalidade caminhando comigo, a tendência é isso, a um fracasso, né, Mari? Porque realmente fica muito complicado. Daqui a pouco a pessoa fala uma coisa lá meio mágica, né? Não sei, pode vir a acontecer. E aí o sujeito sai da sessão ali, né, da consulta, né, do mapa astral, enfim, achando que aquilo ali é uma regra para a vida dela. E não é assim. Uhum. E, na verdade, a gente precisa aplicar isso para tudo, né? Eu pensei agora, tu falando num exemplo de quando a gente fala de consultoria de imagem, por exemplo, né? A tua cartela é tal, né? Inverno brilhante. Aí tu descobre lá que a tua cartela é inverno brilhante. E aí, dentro dessa cartela tem cores que nem todas são para todo mundo. Não é porque deu aquela cartela que todas as cores ali vão me favorecer ou me desfavorecer, Ou que tu vai gostar daqui a pouco. ou que eu vou gostar, ou que eu Sim. vou querer usar. Eu vou ter que, além de saber qual é a minha cartela, saber como usá-la da melhor maneira para mim, né? Na minha cartela, por exemplo, diz que o cabelo preto azulado é bom, é bonito, favorável. Eu com cabelo preto azulado ficaria horrorosa, né? Não faz sentido nenhum para mim. Então, assim, não adianta a gente olhar uma coisa pronta e querer se enquadrar nessa coisa. A gente sempre vai ter que fazer uma análise crítica para ver se aquilo faz sentido para nós ou não.
mesmo as pessoas que têm mapas astrais parecidos, né, que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, mesmo assim, elas vão ter experiências diferentes, a cultura pode ser diferente, a criação pode ser diferente, a vivência vai ser diferente. Ninguém é igual a ninguém, né? Todos nós somos únicos. Então a gente tem que saber disso e se dar conta que sempre nós vamos ter que olhar a nossa referência interna, que é ela que vai nos dizer se a gente está no caminho certo ou não, e não uma pessoa externa, alguém que vai vir nos dizer, não, teu futuro vai ser assim, não, tu é assim, tu vai ser para sempre assim. Isso não existe, né? E também o quanto a gente precisa ser muito transparente com a gente mesmo, né? Quando a gente acaba querendo, de certa forma, se utilizar de transferir responsabilidade, né? Então, assim, porque a minha vida foi ruim, porque aconteceu tal coisa, porque no meu mapa astral sempre foi horrível. Ou por exemplo, que eu acredito que deve ter no mapa astral também, o número, né? O dia que nasceu, não, porque o dia X é um dia que é um dia que não tem riqueza. Gente, eu já ouvi falar sobre isso, tá? Numerologia daí, Tá, pois numerologia. é, mas aí vão pensar em situações e Uhum. coisas, né? Que a gente sabe que são muito antigas, que pessoas, né, que já trabalharam com ciência trabalham atualmente, que é uma coisa muito vigente que a gente ouve falar muito, mas não necessariamente é a regra, é a lei, né? Então, às vezes, vão puxar a questão da sua própria autorresponsabilidade. Se utilizar do signo para culpar os outros de alguma coisa, para falar mal dos outros, para rotular as pessoas, né, para se vitimizar. Não. Claro que todo mundo tem o direito de buscar pelo que deseja, pelo que se identifica, assim, como uma possibilidade de autoconhecimento, né? Mas o quão importante também é a gente pensar em outras possibilidades, que a gente tem aí um arsenal de possibilidades para estar praticando um autoconhecimento. Seja a própria terapia, né? Atividades em geral que geram sensação de bem-estar e prazer na pessoa. O próprio momento de solitude, muitas vezes, é de estar na sua própria companhia, né? E quem se identifica com astrologia, numerologia, tudo bem, pode se utilizar disso, mas principalmente se utilizar não somente disso, entendendo que tu vai precisar de outras práticas para estar realmente tendo um autoconhecimento mais favorável. Exatamente, a gente tem que saber que as respostas, elas não vão estar em um lugar só. Às vezes as pessoas chegam no consultório, né, e nos perguntam o que que elas precisam fazer para chegar em tal lugar, ou para alcançar tal objetivo, ou para ter um estilo de vida saudável, ou para emagrecer, ou para mudar a mentalidade, achando que vai ser uma coisa só. E nunca é uma coisa só. Na verdade, é um processo. Por isso que a gente ouve tanto essas palavras, né? Processo, é um processo, é uma jornada, porque é uma caminhada individual, né? E é tão importante a pessoa se descobrir, como tu falou da questão de ela a- apreciar a própria companhia, entender quem ela é quando ela está sozinha, o que que ela gosta de fazer, o que que ela não gosta, quais são os hábitos que ela tem, quais hábitos positivos que ela tem e quais os negativos que ela precisa se livrar, né? Tudo Uhum. isso é autoconhecimento. Então é essencial a gente ter uma mente aberta, né? Ter uma mente aberta para novas possibilidades, para tudo que for autoconhecimento só vai agregar, né? Então daqui a pouco ela pode ler um livro, né, de Uhum. que vai trazer algo de valor para ela, né, na vida dela. Ela pode aprender sobre outros assuntos também que vão fazer ela perceber se ela gosta desses outros assuntos ou não. Isso também vai trazer autoconhecimento. Ela Uhum. ampliar, né, esse leque dela e se permitir conhecer coisas novas, né, estudar coisas novas, não necessariamente coisas do trabalho, mas ou só de autoconhecimento, mas de assuntos que ela tem interesse, para ela saber quem ela é de verdade, né, quem ela é em essência, e ela se sentir cada vez mais apropriada dela mesma e se tornar cada vez mais a pessoa que ela realmente é. Eu acho que é uma autodescoberta, porque o que que a gente imagina, assim, né?
Quando tu vai consultar um signo, o que que tu quer? É justamente o que tu tá trazendo agora de exemplo, Mari. Tu quer respostas. Então é como se tu entendesse, tu achasse que aquela situação ali, o mapa astral ou o próprio signo, ele vai te dar respostas sobre quem tu é. Mas a via tá errada. A via não pode ser de fora para dentro, é ao contrário. Então, é um autoconhecimento interno, né? Um alinhamento de pensamentos, né? É um alinhamento com a nossa voz interna para fora, para então entender o que daqui a pouco dos signos me cabe para minha mentalidade, para as coisas que eu tenho de valores, para aquilo que eu acredito, o meu momento de vida, e o que eu posso me utilizar daquilo e o que não. Mas nunca colocar como um pilar da vida coisas externas, né? Ou mapa astral, ou até outro dia a gente deu um exemplo, né? Num outro episódio, quando as pessoas elas buscam por várias alternativas, vários caminhos, né? Atalhos, como a Mari diz, e não focam de fato naquilo que vai fazer elas crescerem. Porque é muito mais fácil a gente ficar se negando, às vezes mentindo, ou não se conectando a nós mesmos e buscando por essas vias. Então, o que dá para fazer? Dá para buscar essas vias como fonte de um autoconhecimento, de algo que tu gosta e tudo mais, né? Que é para algo que vai te agregar e também ter o teu autoconhecimento. O que não dá para a gente deixar que aconteça é que isso vá reger a vida, né? E que é uma verdade absoluta e que todo mundo é assim. Perfeito. Então agora vamos para o que interessa. Vamos falar dos signos. É verdade. Nós vamos falar de cada um dos signos. A empolgação da Mari é o auge, né? Dos signos. Muito bom. Então vamos lá. Nós temos 12 signos no zodíaco e esses signos estão relacionados com os elementos da natureza, que são fogo, terra, ar e água. Então são 12 signos e 4 elementos, 3 signos de cada elemento. E nós, calientes que somos, vamos começar pelo elemento de fogo, que são os signos de Áries, Leão e Sagitário. E eu já vou avisar para ninguém falar mal desses signos, porque 2 deles eu tenho no meu, meu mapa astral. Áries, que é meu signo solar, e Sagitário, que é meu ascendente. Mas então a gente vai falar de cada um deles e vocês vão nos contar nos comentários se vocês se identificam com essas características, né, de cada signo, se vocês sabem qual é o signo, ascendente e a lua, enfim, e se faz sentido para vocês, né, essas características, se já tiveram problemas por causa disso, né, de relacionamento ou de questões a melhorar ou de, não, isso aqui é muito bom, essa qualidade que eu tenho, né, é muito positiva, me ajuda, enfim. Então vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, que é Áries, que é o meu signo. Os arianos são as pessoas nascidas entre 21 de março e 20 de abril, né? E algumas das características principais desse signo é de que eles são dinâmicos, de que eles são sinceros, de que eles são determinados. E assim, os signos eles sempre vão ter qualidades e pontos a melhorar dependendo da pessoa que está vendo. Isso que alguns signos combinam mais com outros e alguns não combinam tanto. Por quê? Porque, na verdade, são perfis, né? Que combinam ou que não combinam entre si. Então, por exemplo, o ariano, ele tem um grande contato com a sua própria individualidade, né? Isso, dependendo da pessoa que está olhando, pode ser visto como uma coisa positiva ou pode ser visto como uma coisa negativa. Pode achar que o ariano é uma pessoa distante, por exemplo, né? Então, por isso, a análise crítica de quem vem, né? A percepção. Não é algo que a gente vai categorizar como bom ou ruim. É uma característica. Então, por exemplo, a gente vê muitos arianos em posições de liderança, porque ele tem esse perfil de liderança, né? Mas também pode ser visto como autoritário, como mandão, né? O ariano também é aquela pessoa que quer as coisas para ontem, sabe? Então, assim, paciência não é uma das características, né? E arianos do mundo, univos, contem aqui nos comentários se vocês se identificam ou não.
Eu, por enquanto, estou me identificando bastante com essas características. E para lançar uma polêmica aqui, já que eu e os arianos, nós estamos sendo difamados, existe uma calúnia que falam sobre nós, de que arianos são barraqueiros, de que arianos são briguentos, que arianos gostam do conflito. E eu acho que isso é uma grande calúnia. E eu quero saber dos arianos se eles concordam comigo ou não. Então, se a gente fosse fazer um link, né, com o DISC, por exemplo, que é uma ferramenta de análise de perfil, né, muito utilizada nas empresas, o ariano é aquele que tem o D alto, né, que o D é a dominância, ele é focado em resultados, ele é mais assertivo, ele é mais direto, né, e isso, dependendo do tipo de pessoa que se relaciona, pode ser visto como um ponto positivo ou negativo. Então, arianos, me contem aqui se vocês se identificaram e contem casos também polêmicos que a gente vai adorar saber. O segundo signo de fogo é o leão, né? O leonino, ele é conhecido pela vaidade, né? Então, aquela pessoa casa cheia, aquela pessoa que é a alma da festa, aquela pessoa que passa num espelho e não pode não se olhar, aquela pessoa que tem energia, né? Bem-humorada, carismática, sociável. E o leonino, ele tem que cuidar com a questão do ego ferido, né? Para quando acontecer isso, ele não parecer arrogante ou não ter algum tipo de resposta negativa. E também cuidar para não se tornar explosivo. Também pode acontecer, porque signos de fogo já são mais explosivos por natureza, né? Inclusive, quando alguém me disser que, Mari, tu é fogo, eu não vou me ofender, porque eu sou fogo com fogo, então tá tudo certo. Podem dizer que não tem problema nenhum. E aí a gente fica pensando assim, tu trazendo a questão das características dos signos, né? Desses pontos assim, né? Positivos e a melhorar, né? De construção. Fico pensando eu aí nesse perfil leonino que tu trouxe, o quanto daqui a pouco isso não medido pode ir para um lado, né? Mais de doença, né? Até inclusive nos próprios transtornos de personalidade, por exemplo, aí, né? Uma pessoa talvez que não saiba aceitar o não, uma crítica, ou se tem esse perfil mais elevado, às vezes até de ego, né? Um histriônico, né? Um narcisista. Então, assim, o quanto realmente essas características de signos, assim, elas podem, se estiverem de uma forma mais descompensada, trazer prejuízos. Perfeito, né? O que que são essas características dos signos? São características de personalidade, né? Então a gente pode olhar para elas considerando o signo ou desconsiderando o signo. Nós, né, como psicólogas, a gente olha, a gente vê psicologia em tudo e a gente olha para as pessoas considerando essas características que elas vão ter, independentemente do signo, né? Claro que é uma referência para quem gosta, para quem conhece, mas de qualquer forma é psicologia, né? Então, é comportamento humano, é padrão de comportamento, e tudo isso pode ser trabalhado, né, para melhorar. Então, por isso da importância, né, que a gente tanto fala do autoconhecimento, da terapia, de a pessoa se conhecer, independentemente de qual seja o signo dela, né, de ela ter esse autoconhecimento das suas características e poder se enxergar como ela realmente é, buscando sempre uma melhoria contínua, né, uma evolução. Justamente, até porque em consultório, muitas vezes a gente não sabe de fato e nem se apropria dessa informação de qual o signo da pessoa. Até porque para a gente não é o que faz sentido, né? O que vai fazer sentido naquele espaço é o que importa para a pessoa, para o paciente. Então, se para o paciente é um valor, é algo importante ali, né? O mapa astral, os signos, entender, né, qual é o signo do cônjuge, né, na relação da mãe, do pai, do filho, e se o paciente ele traz, né, isso como um valor, a gente vai respeitar sim, sempre, justamente porque a gente está aqui falando de signos, né, e nós somos terapeutas e a gente trabalha sim com ciência, mas ao mesmo tempo nós temos o entendimento daquilo que é o valor para as pessoas. Né? Então, nós também não podemos colocar rótulos, nós também não podemos ser aquelas profissionais, né, Mari, que acham que estão no nível de superioridade aos demais. Não, nós não estamos. A gente está aqui também como aprendizes para a vida inteira.
Então, se faz sentido para os nossos pacientes, se de alguma forma a gente pode se utilizar desse conhecimento que o paciente tem aí de signos ou desse gosto, né, desse interesse, a gente vai sim utilizar como uma ferramenta de apoio, puxar para um lado de saúde dessa pessoa. Uhum. E a mesma coisa se aplica para a religião, né? O que que é importante para o paciente, para a pessoa, né? Se a vida dela é muito regida pela religião, não tem como a gente não olhar para isso na terapia, né? A gente vai sempre olhar para aquilo que é importante para o paciente, trazendo para o lado da saúde psíquica, da saúde mental, da saúde emocional, né? Mas sempre considerando aquilo que é o valor dele, né? Os valores principais dele. Então, na verdade, não importa se é signo, se é religião, se é astrologia, se é astronomia, se é o que for. Se é importante para ele, vai ser olhado, vai ser trabalhado e vai ser utilizado, inclusive, como um recurso para a melhoria do paciente. Justamente, até porque o preconceito, né, o descaso, o rótulo, ele não vai agregar em nada. Ele vai, inclusive, daqui a pouco, potencializar um sintoma negativo do paciente, né, ou da pessoa. Daqui a pouco tá te confidenciando alguma coisa e diz para ti que leva em consideração determinadas coisas, e aí tu vai lá e rotula, ou ofende, ou desmerece, desvaloriza aquela pessoa por algo que ela acredita, né? Nós não podemos fazer isso, né? E uma coisa que eu sempre reflito muito, que a gente não deve julgar as pessoas por terem pecados diferentes dos nossos, né? Pecados, né? Entre aspas, no sentido defeitos, né? Coisas, enfim, que não agradam em umas pessoas, mas podem agradar em outras, né? E a gente não vai agradar todo mundo. Então, se para a pessoa aquilo é um valor, né? Quem somos nós, né? Do outro lado, como terapeutas, que estamos ali principalmente para acolher, para dar respaldo, cuidado, afeto, acolhimento, para estar julgando, porque ela acredita, né, nos signos e para ela aquilo é um valor. Perfeito. O que a gente não faz na terapia é julgar, né? A pessoa não pode se sentir julgada. Então, ela não pode ter vergonha, por exemplo, de chegar e dizer, ah, eu conheci um cara e ele é de tal signo e não sei o quê. Não, né? A gente tem que usar isso, tá? Mas o que que tem desse signo dele que tu acha que combina com o teu ou que não acha que não combina, né? A gente sempre vai poder usar trazendo para análise da clínica, né? E também não podemos julgar quando o paciente vem e pergunta qual é teu signo, hein? Quero saber qual é teu signo. Tá Aham. tudo certo, eu falo, não tem problema. Aham, exatamente. Vamos para o próximo signo, então, Sagitário. Sagitário, meu ascendente, né? Temos sagitarianos aí. Contem aqui nos comentários. Sempre me dei muito bem com os sagitarianos. O sagitariano é aquela pessoa que tem a liberdade como um valor principal, né? E são aquelas pessoas que gostam de viajar, né? Gostam de explorar. Quando a gente pensa nos arquétipos, né? A gente pode pensar no arquétipo do explorador, aquele aventureiro que vê o lado positivo das coisas, que gosta de uma festa, né? Que gosta de se divertir e tal. Então, são pessoas que têm uma tendência a serem boas e fáceis de conviver, né? São pessoas fáceis de conviver e que aquela pessoa que tu convida para ir no banco, ela diz que sim, convida para ir fazer outra coisa, ela diz que sim. Então, é aquela pessoa parceira, né? Claro que também tem um lado que o sagitariano precisa cuidar, que é de não ser irresponsável, que é de não ser superficial, né? Então, já nos contem aqui nos comentários qual o lado negativo. Eu acho difícil de ver, mas lembra que eu falei que a perspectiva é de quem vê, né? Claro. Para mim, um sagitariano, é um excelente amigo, é alguém com quem eu me dou muito bem. Para uma pessoa de outro signo, pode não ser. Então, de novo, perspectivas, né? Então, eu quero saber aqui o lado que já te trouxe algum tipo de sofrimento, né, vinculado ao signo de Sagitário. Esse eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar. Para mim, Sagitariano é Sim. top 5. Partimos então para os signos do elemento Terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio. O Touro, ele tem uma fama de comilão, né? O taurino é aquela pessoa que tá de mau humor, tu sabe que ele tá com fome. Então, taurinos, me contem aqui se eu estou fazendo uma difamação de vocês, tá? Mas eu acredito que eu estou certa,
E que o taurino também tem fama de ser muito teimoso. Gente, eu não sei vocês, tá? Eu nunca conheci um taurino que não fosse teimoso, tá? Todo taurino é muito teimoso e me contem aqui se eu tô errada, tá? Mas eu acho que eu estou muito certa. Para os taurinos não ficarem bravos comigo, né? Vou trazer um ponto aqui bem positivo, que é a sensualidade. Os taurinos têm a tendência, né, a serem pessoas sensuais e que prezam pela beleza física e também pelo conforto, né? O taurino gosta de estar num lugar bom, de estar confortável, né? Então, me contem aqui se faz sentido para vocês ou se tem alguma coisa aí que não fez muito sentido. O próximo signo é Virgem. Os virginianos, eles têm a fama de terem toque. São aquelas pessoas que veem uma coisa torta, precisam organizar. São aquelas pessoas que gostam de arrumar a casa, de serem observadoras, de sempre quererem melhorar alguma coisa. E aí, Jaque, conhece alguma virginiana, algum virginiano? Olha, aí eu já tenho controvérsias, tá? Já para falar a respeito do signo de Virgem, né? A minha mãe que tá me escutando aí, nada de organização, nada assim, ó, vira o avesso desse virginiano aí do horóscopo, tá? Então, Polêmica com a mãe da Jaque. então assim, a gente já entra no que a gente iniciou falando sobre os signos, para deixar bem claro como o signo não determina nada na vida de ninguém, tá? Então tem o signo, tem essa outra proposta do mapa, enfim, lua, sei lá o que, sol, né? E também a pessoa em si, dentro daquela realidade que ela vive, daquilo que ela acredita, das experiências dela, que faz bem, né? Faz uma grande diferença aí, né? Do que diz, né? De certa forma, o signo de Virgem. Uhum. Então, virginianos, já comentem aqui, nos contem se vocês são bagunceiros, se vocês são organizados, se a Jaque está difamando todo mundo. Nos contem aqui que a gente vai querer saber. Esse episódio vai ser polêmico, a gente já sabia disso antes, né? Sim. Mas vamos lá, vamos conversar e ver o que faz sentido e o que não faz. Próximo signo, Capricórnio. Os capricornianos, eles são caluniados porque as pessoas falam que Capricórnio é muito focado no dinheiro, muito focado na meta, muito focado na responsabilidade, na ambição, bem pé no chão, assim, mas muitas vezes pessoas mais frias, né, que não demonstram tanto afeto, justamente por serem mais voltados para essa questão. Então a gente quer saber, né, Jaque, se tem algum capricorniano, capricorniana aí, já nos fala se tem realmente esse foco aí na grana, na ambição, ou se não necessariamente é bem assim. Partimos agora, então, para os signos do elemento ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Geminianos, eles têm a fama de ser duas caras, sabia? Não. Gente, o geminiano ele tem aquela fama de mudar de ideia muito rápido, né? Então, esse seria essa seria a característica mais negativa, né? Mas o geminiano tem uma característica muito bacana também, que é de ser comunicativo, de gostar de conversar, de apreciar a inteligência, de gostar de trocar ideia. De novo, né? É bacana para mim, porque eu acho isso bacana, para outras pessoas pode não ser. Então, são características, né? Sim, se vai se relacionar com o introspectivo, né? Alguém que é mais na sua, já dá meio que um conflito ali de interesses, né? Exatamente, é a combinação dos astros aí, dos perfis que precisa funcionar bem, né? Então, geminianos, já nos contem aí se vocês sofreram essa difamação de serem chamados de duas caras, né? E se isso é uma calúnia ou não. Próximo signo é Libra. Confesso que eu não sei muito sobre esse signo, nunca me relacionei muito com pessoas de Libra, que eu soubesse que eram de Libra, mas eles têm essa característica de buscar o equilíbrio, né, de conviver com a indecisão, de serem pessoas mais indecisas e possuem também uma grande conexão com a racionalidade. Próximo signo é Aquário. Esse signo tem as palavras-chave como inovação, originalidade e independência, né? Pessoas que costumam ser mais inventivas, mais focadas na solução de problemas. Podem também ter um perfil mais questionador e às vezes ser aquela pessoa, o rebelde sem causa, ou aquele que costuma ser do contra. Então, nos contem aqui nos comentários se faz sentido essa definição de aquário
ou se tem alguma coisa aí que podia ser diferente. Agora vamos falar dos últimos 3 signos, que são os signos do elemento de água: Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, temos uma canceriana aqui. Então, vou falar das características, já que aí tu me diz se Tá, faz sentido ou não. beleza. Então, as pessoas que têm o Sol em Câncer costumam buscar segurança. O signo tem um estilo mais maternal, mais emotivo, tem uma proximidade, talvez um apego mais com coisas do passado, costuma ter a intuição acentuada, sentir as coisas no ar, né? Ter essa empatia, ter uma sensibilidade, um carinho, né? Um sentimento mais à flor da pele, uma questão mais de família, instinto para agir com as emoções. Faz sentido? Faz muito sentido, né? Até agora, todas ali, cheque. Às vezes meio Ok. chorona, talvez, será que faz sentido? E aí tem um fenômeno bem interessante que eu acho que é a maturidade, né? Esse aspecto do ser chorona, né? Chorona, por exemplo, né? Que a gente vai mudando. Eu acho que com o passar dos anos também a gente vai se estruturando de formas diferentes, né? E algumas coisas vão ficando para trás, assim, né? Não sei se das qualidades também, mas nesse ponto, assim, do chorar, né, de forma muito fácil, eu percebo, assim, que pelo menos comigo foi algo que foi se modificando com o tempo. Mas essa ideia da empatia, do cuidado, enfim, acho que faz muito sentido. Uhum. Mas é muito interessante esse ponto que tu trouxe, Jaque, da questão da maturidade, né? Porque principalmente as características negativas, né? Como, por exemplo, nos signos de fogo lá, que era mais explosivo, também é uma questão que com a maturidade vai melhorando, né? Aham. Assim como nos de água tem essa questão mais sentimental, que às vezes também pode trazer prejuízo, né? Sim. Pode trazer decepção, né, em relação às outras pessoas. Isso com o amadurecimento, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai lapidando. Isso se aplica para todos, né? Para todas as Uhum. características aí dos signos, né? Então, bem interessante esse ponto de considerar a maturidade, né? O penúltimo signo que nós temos, então, é o Escorpião. Escorpianos, eles têm a fama de serem mais misteriosos, de serem vingativos, rancorosos. Eu tenho uma amiga de Escorpião e ela me diz: Mari, eu sou vingativa, eu sou rancorosa. Quando alguém faz uma coisa para mim, eu quero devolver, sabe? Ela tem isso bem forte, assim, né? Então, mas tem também essa questão da sensualidade, né? Na questão do mistério, a questão da vigilância, de estarem sempre atentos a possíveis perigos, né? Então, os escorpianos aí nos contem aqui nos comentários qual dessas características, né, definições que a gente falou faz mais sentido para vocês e qual que de repente não faz tanto sentido. E vamos para o nosso último signo do zodíaco, que é Peixes, né? Peixes costuma ser aquela pessoa que também tem esse lado mais sensível, né? Uma pessoa muito humilde, que tenha muita empatia, né? Que é muito sonhadora, que dá muito valor, às vezes, ao sonho e às ideias, e não tanto ao lado mais prático, né? Então, às vezes, ele é um signo mais inspirador, né? Um signo mais compassivo e que tem que ter cuidado, porque ele pode se iludir com facilidade, Uhum. né? Muitas vezes ele é uma pessoa mais sensível, que também pode se magoar com mais facilidade, né? Especialmente quando a gente coloca um signo de água com um signo de fogo, por exemplo, pode dar conflito, como tu estava mencionando antes, né? Nos Uhum. perfis que são muito diferentes. Então, esses são os cuidados, né, que a gente precisa ter. Então, os piscianos nos contem aqui nos comentários. Faz sentido para vocês? Vocês se sentem realmente mais emotivos, mais sensíveis? E se já sofreram por causa disso? Eu imagino que sim, mas eu quero saber de vocês se aconteceu já ou não na vida de vocês. Então, agora que a gente falou dos signos do mapa astral, né, das influências e tudo mais,
Pra gente conseguir mais informações só se a gente chamar a Márcia Sensitiva, né? É verdade, já. Então, nos vemos no próximo episódio do podcast Livre das Caixas. Até lá!